Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, que é sexta-feira, dia de cuidar da sua saúde, vamos tratar exatamente de um assunto muito importante no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem se destacado nesta área, que é justamente a área de transplantes. E conosco hoje temos a presença do médico cirurgião, um dos responsáveis pela equipe de transplante do Hospital Universitário Onofre Lopes, que está aqui, Dr. Paulo Medeiros. Vamos esclarecer muitas dúvidas para você que nos acompanha sobre diversos tipos de transplante e, sobretudo, aqueles que são realizados no estado do Rio Grande do Norte. Você tem alguma dúvida nessa área? Quer participar, construir conosco? Basta mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco, mandando a sua mensagem de texto e também o WhatsApp para o 999-827916. E é você que nos acompanha, aquele lembrete, aquele recado que eu já vou trazer para você da Drogaria Saúde. Fique bem atento, você que nos acompanha em todo o Rio Grande do Norte. Mas antes disso, comentário como sempre fazemos inicialmente, abrindo nosso programa. Estamos observando no cenário nacional toda aquela sequência, aquela série de denúncias da Operação Lava Jato, que está lavando mesmo nessa operação, né, a sujeira, a corrupção encalacrada não só pela Petrobras, mas que já está mostrando que os tentáculos perpassam várias outras instituições públicas e também empresas privadas brasileiras. Nós sabemos dessa situação realmente de corrupção endêmica, né, já enraizada, praticamente uma metástase, mas pelo menos uma metástase que tem cura se a população brasileira posicionar-se realmente cada vez mais contrária e fazendo pressão para que se dê o fim nesse tipo de coisa. Aplaudindo realmente aqui aqueles que estão cumprindo o seu papel, o juiz Sérgio Moro, os demais membros do Tribunal de Contas da União e também da Procuradoria-Geral da União, como também as demais instituições, sobretudo a Polícia Federal, que tem feito um trabalho fantástico de combate a esse sistema de corrupção. Nós sabemos que o Instituto da Delação Premiada, né, alguns reclamam que é uma faca de dois gumes, que alguém pode se aproveitar da delação premiada para atingir uma outra pessoa sem provas, mas é necessário dizer que a delação premiada ela só é aceita nas negociações que se faz com o judiciário no momento em que, em virtude da delação premiada, você chega com provas concretas daquilo que deva ter acontecido nesses casos de corrupção. Delação premiada, nesse Instituto da Delação Premiada, por exemplo, foi através dele que se pôs fim à máfia italiana, né, que há séculos dominava a Itália, e a partir daí se começou com esse tipo de investigação e de negociação com a justiça se descobrir e desmontar muita coisa. Um outro detalhe também é que aqui no Brasil, uma das advogadas mais conhecidas nesta área criminal e também participou da negociação de pelo menos um terço daqueles que fizeram a delação premiada, inclusive pelo sobrenome, não sei se é sua prima, meu amigo Cata Preta aqui da nossa produção, mas é a advogada Beatriz Cata Preta. Ela, estão dizendo que é da sua família ali, viu, Cata Preta? Estão dizendo que a gente observou pelos últimos depoimentos, né, inclusive o depoimento dela, de que passou a sofrer uma série de perseguições, inclusive por parte daqueles que fazem a CPI no Congresso Nacional, essa CPI da Petrobras, porque, vamos e convenhamos, na verdade, crédito total à ação desenvolvida pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Agora, a CPI, meus amigos e minhas amigas, só serve para palanque de alguns políticos e também para negociatas, né? Cadê o presidente de alguma das CPIs que passou agora, que era do PMDB, senador aqui, vizinho, paraibano, Vital do Rego, do PMDB, sempre envolvido nesses escândalos? Foi para onde? Premiação está lá no Tribunal de Contas da União, já respondendo também a outros processos de investigação, mesmo na posição em que se encontra atualmente, né? Então, muitas vezes a gente sabe no que é que o fim que leva, que sempre acaba em pizza, a CPI, serve de grande palanque de mídia para quem está conduzindo, como também nessas CPIs que acontecem em Câmara e Senado, como nas CPIs mistas das duas casas, nós observamos que simplesmente serve para negociar para barganhar, para liberar a emenda de um deputado de outro, para favorecer um outro, para que cada um chega em cargos maiores, mas apuração de verdade não, é uma casa de julgamento político. Mas nosso aplauso aqui ao trabalho da Polícia Federal
E a advogada Beatriz Catapreta, né, realmente deixa o Brasil sendo perseguida por membros desta CPI que acontece na Câmara, né, e lá está sendo insinuado a participação, mais uma vez, daquele que eu tenho dito que está tendo comportamento de Pilatos, né, que é o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Mais uma vez citado, envolvido, deverá ter recebido dinheiro aí de propina dessa Operação Lava Jato, como o PMDB, e mais uma vez também envolve o nome do senador Edson Lobão, que foi ministro das Minas e Energia, indicado também pelo PMDB. Mas, apesar de tudo isso ser notícia ruim, tem um lado bom. O Brasil está sendo passado a limpo e isso só fortalece as instituições brasileiras, né? E, no mínimo, estanca esse mal que é a corrupção e serve de alerta para todo o Brasil, né? Que a gente sabe que muitas vezes acontece problema nos estados, nos municípios, grande, médio, pequeno município, muitas vezes acontecem situações assim e aí é a vez da turma parar e prestar atenção, né? Está se provando no Brasil que o crime não compensa pela primeira vez na nossa história. Mas você que está nos acompanhando, né? Sexta-feira, Sexta da Saúde. Você sabia que no Brasil 12 milhões de pessoas têm hipertensão, mas não sabem? Pois é, fique atento a isso. É um dado do Ministério da Saúde, que já contabilizou cerca de 30 milhões de brasileiros hipertensos. Pois é, um número assustador, não é? E justamente pensando no seu bem-estar, a Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui, está com uma promoção imperdível para você que acompanha Boa Tarde Cidadão. É o medidor de pressão Incoterm, por apenas R$ 99,90. Eu vou repetir, hein? O medidor de pressão Incoterm por apenas R$ 99,90. Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. Ligue e confira esta e várias outras promoções e ofertas para você no 3232 3000. Faça um teste agora. 3232 3000. Tempo de inflação, tem que pesquisar e você vai conseguir um preço melhor na Drogaria Saúde. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos nesta Sexta da Saúde falando sobre transplantes de uma maneira geral. Faça a sua pergunta aqui no 99982-7916 por mensagem de texto, que vamos daqui a pouquinho conversar sobre essa área de transplante com o Dr. Paulo Medeiros, que é médico cirurgião. Até já. Todo mundo sabe, a cinquentinha é um ciclomotor bem legal. Leva você para todo lugar fácil e pode ser o maior charme também. Mas pouca gente sabe que a cinquentinha tem que ser registrada e licenciada no Detran. E a cinquentinha não é coisa de criança e adolescente. Só maior de 18 pode pilotar. Agora, quem anda de cinquentinha tem que andar documentado e equipado, porque é cinquentinha, mas é 100% legal. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o Dr. Paulo Medeiros, que é médico cirurgião e conosco vai falar a respeito deste assunto de transplantes. Ele que é um dos que atua na coordenação desta área de transplantes no Hospital Universitário Onofre Lopes. Seja bem-vindo, Dr. Paulo, ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde e agradeço a oportunidade do convite de falar de um assunto tão fascinante. Parabenizo o seu posicionamento diante dos problemas atuais que o Brasil enfrenta. Muito obrigado. E aí eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador, né, quais são, primeiramente, os tipos de transplantes que são realizados no Rio Grande do Norte.
Bom, aqui no Rio Grande do Norte nós temos os transplantes de órgãos, no caso os transplantes renais, sendo realizados desde 1998, lá no Hospital Universitário Onofre Lopes. Desde 98. Desde Pioneiro 98. Onofre Lopes no estado? Pioneiro no estado. Eu acho que, eu não posso lhe afirmar com certeza, mas eu diria que nós temos aproximadamente uns 450 a 500 transplantes já. Também nós temos, ou já tivemos transplantes de fígado aqui no Hospital Universitário e depois no Hospital do Coração. No momento está paralisado o programa de transplante hepático, mas acredito que a gente vai reativá-lo, se não neste ano de 2015, no próximo de 2016. Por que paralisado? Por uma questão de equipe, assim, o número de pessoas era pequeno e, assim, o hospital, através de um concurso que teve recentemente da EBC, UOL, ele está se capacitando em termos de número de pessoas para voltar a fazer transplante hepático. Né? Transplante de fígado. Transplante de fígado, né? Nós já fizemos no estado transplante de coração, né? Não era no Hospital Universitário, era na Promater, no INCOR. E aí depois, por um problema da equipe, também esse transplante de coração foi paralisado. Dentre os transplantes de tecidos, né? Porque existem os transplantes de órgãos e os transplantes de tecidos, né? No transplante de tecido, nós temos o transplante de córnea, realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes. Inclusive, no momento, ele é o único hospital que está realizando transplante de córnea. Acredito que esse ano ainda uma outra clínica que já fazia transplantes de córnea volte a fazer também. Quais são os transplantes mais comuns, mais cotidianos que acontecem no estado do Rio Grande do Norte? Esses dois. Nós temos, só para citar, que por é o exemplo, transplante de córnea e rim. E de rins, né? O número aproximadamente, no ano de 2014, foram 112 transplantes de córnea e aproximadamente uns 65 de rim. Então, mas, por exemplo, outros hospitais no Rio Grande do Norte, seja da rede privada ou pública, eles realizam outros tipos de transplante também? Somente transplante de rim, especificamente no estado, o Hospital Universitário Onofre Lopes e o Hospital do Coração também, transplante renal. O Hospital do Coração não faz transplante de coração? Não. O Hospital do Coração, no momento, ele faz transplante renal. O credenciamento dele é para transplante renal. A equipe de transplante cardíaco, o transplante de coração, ela era vinculada a outro hospital, mas está, no momento, paralisado o programa. E falando sobre os transplantes que acontecem no Rio Grande do Norte, transplante de rim e também transplante de córnea, o que é que o senhor poderia dizer em relação ao pós-operatório, a convivência, a aceitação desses órgãos depois das cirurgias? Olha, nós temos resultados que são compatíveis com os resultados nacionais. Então, nós, assim, eu posso afirmar para toda a população que tanto o programa de transplante renal quanto o programa de transplante de córnea realizado aqui no estado, ele tem os mesmos resultados que os transplantes realizados em Fortaleza, ou em Recife, ou em São Paulo, ou Rio de Janeiro. Estamos bem de padrão. Estamos bem de padrão. Inclusive, assim, no Brasil, nós temos, a cada semestre, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ela publica os dados do transplante no Brasil. O Rio Grande do Norte, ele é um estado que se situa no nível intermediário. É lógico que tem estados que são muito melhores, por exemplo, São Paulo, ele faz muitos transplantes, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Norte, ele é no nível intermediário, e isso é um grande orgulho para a gente que participa desse programa. Melhor do que vários estados do Nordeste ou do Norte do Brasil, com certeza. Doutor Paulo, e com relação por exemplo, a filas, né? Pessoas que precisem de um transplante de fígado e do transplante de rim e um transplante de córnea, que são os dois realizados no estado do Rio Grande do Norte. Quais são os critérios para participar dessa fila? Essa fila é uma fila local ou é uma fila, essas filas são locais ou nacionais? É interessante essa pergunta. Olha só, hoje eu tive uma conversa com o Dr. Uchuandro, que ele é o coordenador do Banco de Olhos e da equipe de transplante de córnea aqui do Hospital Universitário Onofre Lopes. Atualmente, nós temos 25 pacientes na fila de espera de córnea. Então, é possível, é lógico que esse número também ele é muito dinâmico. Então, hoje pode entrar mais 2 pessoas e pode-se ter transplante amanhã. Então, esse número, se por acaso tiver mais doações, em um mês, esse número de transplante de córnea é zerado, que é uma coisa fantástica. A fila ficaria zerada. E em relação ao transplante de rins? Transplante renal, nós temos aproximadamente 100 pacientes na fila de espera, 100 a 150. E é interessante, essa fila é uma fila nacional, mas tem a gestão do Estado. Então, veja bem, esse ano de 2014...
agora no segundo trimestre, todos os órgãos renais, todos os rins que foram doados aqui no estado do Rio Grande do Norte foram utilizados aqui. Então, no Brasil todo, você tem as centrais que coordenam essa questão da doação e você tem os pacientes inscritos nas filas. Então, os pacientes que se inscrevem aqui no Rio Grande do Norte, eles possivelmente ou provavelmente vão receber órgãos aqui do estado do Rio Grande do Norte. Mas o Brasil ele é integrado nesse sistema e muitas vezes você tem uma situação que é a urgência, a emergência. São pacientes que, se ele não fizer um transplante renal, eles vão morrer porque não tem mais como fazer diálise, né? Então, esses pacientes, eles entram em urgência nacional. E aí, naquele momento, em qualquer estado da federação que existe uma doação de órgão compatível, esse órgão vem para essa pessoa. Então, ela é uma fila nacional, mas com uma gestão estadual. E falando sobre compatibilidade, existe, por exemplo, para a doação de córnea e doação de rins, tem que se testar compatibilidade ou um dos dois ou os dois, independe disso? Não, existe a necessidade da compatibilidade, inclusive... Dos dois? De órgãos, né? De córnea tem menos importância, mas de tecido de órgão. No rim, por exemplo, quando existe uma doação de órgãos e um paciente que teve, por exemplo, morte cerebral, a família decide doar, então a central, a primeira coisa que ela faz é decidir ou classificar o tipo sanguíneo. Então, quando existe um doador, por exemplo, do tipo A, aquele órgão vai para os receptores do grupo A. Quando é do grupo B, vai para os receptores do grupo B. Então, na verdade, quando existe uma doação, a gente fala o seguinte, é como se abrisse na mesma hora 4 filas diferentes, porque são 4 tipos sanguíneos. Muito bacana. E, por exemplo, com relação às pessoas que precisem de doação de outros órgãos que não são feitas aqui no Rio Grande do Norte, um transplante de coração, transplante de outros órgãos, qual é o procedimento que essas pessoas devem adotar? Pronto, vou falar sobre transplante de fígado. Então, nós temos uma situação interessante que nós já fizemos transplante hepático e estamos tentando voltar a fazê-lo, né? Quando algum paciente tem uma insuficiência hepática, uma doença grave no fígado e o médico decide que o transplante seria a melhor solução para a vida dele, então esse paciente ele vai ser encaminhado para um outro serviço em um outro estado, no momento que nós não fazemos o transplante hepático. Então, ou ele vai para algum estado mais próximo, ou vai para o Ceará, ou ele vai para Pernambuco. E aí ele se inscreve na fila de lá. E aí ele tem que tomar uma decisão de ficar sempre disponível para, no momento que surgir um doador, ele ir para lá. Então, ou ele se muda para lá, ou ele fica aqui, mas com a condição de receber um telefonema, ele tem que automaticamente pegar o carro, pegar um avião e se transportar para outro estado. Para não perder a oportunidade. Para não perder a oportunidade. Depois do falecimento da pessoa, qual o tempo máximo que se pode ter para a retirada de órgãos e tecidos? Essa pergunta é muito interessante, porque a doação de órgãos, quando eu falo, coração, fígado, pâncreas e rim, de uma maneira ideal, ela deveria ser feita ainda com o coração batendo. Então, é uma situação na medicina chamada morte encefálica ou morte cerebral. O médico, de uma maneira muito criteriosa, ele vai fazer exames e vai dizer o seguinte, olha, essa pessoa, ela teve um acidente de carro e teve um trauma crânioencefálico e ela não tem mais função cerebral. Mas existe ainda um tempo onde o coração fica batendo, através de remédios, existe um tempo onde a pessoa fica respirando através do respirador artificial. Então, nessa situação de morte cerebral, a família é contactada e perguntado para eles se aquela pessoa em vida tem interesse em doar órgãos ou se a família decide doar esses órgãos. E aí, nessa fase, ele é levado para o centro cirúrgico já com esse diagnóstico de morte encefálica e são retirados os órgãos. Diferente do tecido, por exemplo, a córnea, a gente pode utilizar uma córnea até 6 horas depois que o coração parou de bater. Então, acontece às vezes de um paciente ser envolvido em um acidente automobilístico ou uma violência urbana e ele ser considerado morto, por exemplo, ser encaminhado para o ITEP ou para o Serviço de Verificação de Óbitos e ainda dá tempo da equipe do Banco de Olhos ir lá retirar as córneas quando, no caso, a família decide doar.
Estamos conversando com o Dr. Paulo, que é coordenador desta área de transplantes do Hospital Universitário Onofre Lopes. Você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida sobre transplantes de uma maneira geral? Alguma pergunta em relação à questão da própria saúde em si? Em que casos é necessário fazer o transplante? Se você já fez, tem alguma dúvida? Aproveita aqui e participa através do 999-827916. Hoje é sexta-feira, Sexta da Saúde. Eu lembro a você que apenas mensagem de texto ou mesmo a participação através do WhatsApp. Participe conosco e daqui a pouco a gente volta. Drogaria Saúde é logo ali, daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Ou mesmo ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Amaciante Sonho, litro e meio, R$3,59. Fraldas Pompom Protec, proteção de mãe, mega pacotão, R$28,99. Sabão BenTV, pacote 5 de 200 gramas, R$4,19. E na seção de frutas e verduras, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Boa tarde, cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando com o Dr. Paulo Medeiros, que é médico cirurgião e coordenador do setor de transplantes do Hospital Universitário Onofre Lopes. Participe conosco, tira sua dúvida ao vivo no 999-827916. Apenas mensagem de texto ou mesmo WhatsApp. Participação aqui do nosso telespectador José Maria, que está nos acompanhando em Petrópolis. Ele gostaria de saber quais são os órgãos que têm mais dificuldade para serem aceitos pelo organismo. Olha, os tecidos, que é córnea, vasos, válvulas, são muito facilmente aceitos, né? E aí, dentre os órgãos, a gente vai ter o rim, o pâncreas, tem mais possibilidades de rejeição que o coração, né? A questão de transplante de órgãos é muito interessante porque um doador de múltiplos órgãos, ele pode, por exemplo, doar coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, que são os transplantes realizados no Brasil. É lógico que, por exemplo, aqui em Natal, a gente vai ter necessariamente, ou quase que exclusivamente, a retirada dos rins para transplantar em Natal, a retirada do fígado para transplantar em alguma capital próxima e a retirada do coração quando existe uma logística muito rápida para se transplantar o coração. Pergunta aqui da Tânia Medeiros, que nos acompanha em Ponta Negra. Ela gostaria de saber, Dr. Paulo, se hoje em dia as famílias estão mais receptivas à doação de órgãos e tecidos dos parentes falecidos. Isso é interessante, essa pergunta, porque é fundamental que quem está nos escutando entenda o seguinte: depois que a gente morre, o nosso corpo não tem muita utilização, não vai servir para quase nada. Não tem utilização nenhuma, né? Não é apenas para os rituais funerários que a pessoa quer a presença, mas na verdade eu tenho plena convicção de que somos apenas espíritos dentro de corpos. Então, quando o corpo morreu, o espírito já está em outros planos. Então, assim, na verdade, por que não aproveitar essa oportunidade de ajudar quem necessita, né? E às vezes até colocar-se no lugar daquelas pessoas. Eu sei que tem um momento de dor, obviamente, com certeza, da família, que é respeitada e é compreensível, mas por que não ajudar e manter aquela pessoa viva através de tantas outras que recebem a doação? Você sabe que uma das coisas que mais assim dificultam a doação é o não conhecimento da família de que aquela pessoa em vida disse
publicamente que, olha, se eu morrer, doe meus órgãos, ajude a algumas pessoas, já que eu não vou ter mais como ajudar ninguém. Então, essa dificuldade de doação, ela está relacionada ao não conhecimento por parte da família. Essa é uma das principais causas. E uma outra causa que a gente trabalha... Eu sou doador declarado, minha família já sabe, ninguém vem discordar não. Senão eu volto aqui para reclamar. Geralmente a família respeita muito essa decisão da pessoa, né? Mas a gente nota que à medida que no estado se faz transplante de rim e existe transplante de córnea, o número de doações vai aumentando. Então é menos difícil do que antes. Deixa eu ver aqui. Transplantes são procedimentos muito caros. Os planos de saúde fazem ou são realizados pelo SUS? Pergunta do Jaguar de Nova Parnamirim. Muito interessante essa pergunta, porque, veja bem, o transplante é um procedimento caro, mas é mais barato para o sistema de saúde um transplante, por exemplo, de rim do que diálise. Atualmente, hoje, por exemplo, nessa semana, se tiver um transplante renal, como teve há 2 dias atrás 2 transplantes, mesmo que o paciente tenha convênio, ele vai terminar fazendo lá no hospital universitário. Por quê? Para fazer o transplante, o hospital tem que estar com cadastramento em dia. E esse cadastramento ele vence a cada 2 anos. E o que aconteceu esse mês? O Hospital do Coração ele teve uma dificuldade na renovação do contrato, que está se atualizando, e nós fizemos aproximadamente uns 3 transplantes de pacientes que têm convênio pelo SUS no Hospital Universitário Onofre Lopes, e todos ficaram satisfeitos. Pergunta aqui do João, fotógrafo de Candelária. Ele gostaria de saber como se identifica na hora de um acidente, né? O que é possível fazer para se identificar e tentar essa comunicação para aproveitar e doar-se os órgãos? Olha, o Brasil ele tem a seguinte situação na legislação. Todas as doações precisam do consentimento familiar. Então, mesmo que a pessoa tenha na carteira de identidade que é doador de órgãos e ele chega num hospital ou ele é declarado falecido e vá para o ITEP ou para o SVO, não se vai mexer no corpo sem que exista o consentimento da família. Um abraço para os nossos telespectadores, Alano, Zales e Daniel, que são de Extremóis, aqui na Grande Natal, estão acompanhando o nosso programa. Obrigado pela participação de vocês. Bom, chegamos aqui ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a participação do Dr. Paulo Medeiros no nosso Boa Tarde Cidadão, que é coordenador da Central de Transplantes do Hospital Universitário Onofre Lopes. Muito obrigado e eu deixo um momento final para a sua despedida junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Agradeço a oportunidade e, novamente, eu gostaria de lembrar, se você tiver a oportunidade de falar com sua família e você tem interesse em ser doador de órgãos, fale. Ninguém pensa em morrer, mas como nós falamos, quando a gente morre, o corpo da gente não vai ter mais utilização. Então fale e diga assim, olha, se acontecer comigo, eu gostaria de doar meus órgãos. Você vai, caso aconteça algum problema, você vai ajudar outras pessoas, como sendo acho que é uma situação de muita bondade do coração. Solidariedade, isso. Solidariedade. Você parte ajudando as pessoas, né? Com certeza. Muito obrigado pela sua participação e rapidamente eu lembro, né, que às vezes a pessoa se preocupa, né, na hora do velório, por exemplo, de ficar realmente aparente algumas doações, mas tudo isso esteticamente é resolvido e não há esse problema. Obrigado, continue ligado na Band de Natal e um excelente final de semana. Segunda-feira estaremos de volta e até lá.